Bom, pessoal, enquanto a sociedade discute as declarações de ódio e de desprezo do presidente Bolsonaro pela dor das vítimas da Covid-19, a sua equipe econômica implementa uma política de favorecimento da grande burguesia nacional e internacional. Por esse motivo, resolvi gravar alguns vídeos para tratar de como essa política econômica prejudica não apenas os trabalhadores e miseráveis desse país, mas também os pequenos, os micros e os médios empresários brasileiros. Empresários esses que, em sua grande maioria, votaram no presidente Bolsonaro nas eleições passadas. Para este primeiro vídeo, vamos tratar de como a dívida pública ela provoca cada vez mais desigualdade e faz com que os mais ricos fiquem cada vez mais ricos e a miséria econômica e social se aprofunde cada vez mais. A dívida interna brasileira é fruto principalmente da venda de títulos do Tesouro pelo Banco Central, que oferece aos seus compradores um rendimento altíssimo, o maior do planeta. Ao final do primeiro ano do governo Bolsonaro, embora tendo pago mais de R$ 1 trilhão, isto mesmo, R$ 1 trilhão só de juros e amortizações, o Brasil fechou 2019 com uma dívida pública de 4 trilhões e 500 bilhões de reais. É bom lembrarmos que no início de 2020, o governo Bolsonaro entregou aos bancos, com a suposta pretensão de auxiliar as pequenas e médias empresas, por conta da pandemia da Covid, a bagatela de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Este recurso foi captado através da venda de títulos do Tesouro, ou seja, aumentando a dívida pública. Acontece que os bancos, ao invés de auxiliar as pequenas e médias empresas, emprestando esses recursos, ela resolveu retornar e comprar os títulos da dívida pública do Brasil, já que esses títulos são os que rendem maior juros do planeta e é mais seguro. Bom, em outras palavras, os bancos, que têm como a sua principal função financiar o desenvolvimento econômico do mercado real, das empresas, portanto, o desenvolvimento do país, preferiram fazer a troca de papéis no mercado financeiro, pois, para os bancos, é mais lucrativo. Com isso, o Estado brasileiro se endividou ainda mais para deixar os bilionários cada vez mais bilionários. Deu para entender? As altas taxas de juros no Brasil são um entrave ao desenvolvimento econômico do país e ao aumento da nossa dívida pública. Ela não ocorre por financiar o desenvolvimento do país ou financiar políticas públicas para a melhoria da vida das pessoas. Ela ocorre para aumentar o patrimônio daqueles que não saberiam como gastar a fortuna acumulada, enquanto que milhões de brasileiros vivem na miséria. Lembremos que esse dinheiro ele é fruto dos impostos que todos nós pagamos quando a gente realiza uma compra no supermercado ou numa loja, ou então quando a gente declara anualmente o nosso imposto de renda. É o dinheiro do trabalhador saindo do seu bolso para enriquecer cada vez mais aqueles que já não precisam mais de tanta riqueza. Interessante, não é? Pois é, esse é o governo que merece o seu apoio. Essa política econômica que você quer que continue em nosso país. Atualmente, com a pandemia da Covid atingindo níveis insustentáveis, alarmantes, nós já chegamos a mais de 250 mil mortes no país. Governadores e prefeitos têm que tomar atitudes nada populares, como o fechamento das empresas para evitar aglomerações. Nesse quadro surge a falsa polêmica entre salvar vidas ou salvar os empregos. Essa, portanto, é uma falsa contradição. Para os trabalhadores é evidente que a sua vida está em primeiro lugar. Para os patrões, que não se incomodam
com a morte dos seus trabalhadores, se preocupam apenas em manter os seus lucros, né, a contradição passa a ser uma chantagem com a sociedade. Na verdade, o que devíamos exigir deste governo era que, primeiro, ele implementasse medidas eficientes e urgentes, né, no combate à epidemia, como lockdown, por exemplo, e a vacinação em massa, como ocorre, né, em vários países do mundo. Em segundo lugar, o governo garantisse aos trabalhadores uma renda básica, mínima, necessária, que possibilitasse o seu sustento e de sua família, né, até que, evidentemente, o país voltasse à normalidade. Enquanto aqui no Brasil se discute se vai haver auxílio emergencial ou não, países como a Irlanda, por exemplo, estão dando um auxílio aos seus trabalhadores para ficar em casa de 2.500 euros, o equivalente aqui no Brasil a cerca de 17 mil reais. É realmente uma distância enorme, né, de atitude entre o governo brasileiro e o governo irlandês. Por último, que as empresas, evidentemente, recebessem apoio governamental, através da isenção de impostos, da isenção de taxas públicas, de financiamento com juros, né, de uma taxação mínima, né, como acontece em vários países do mundo. Porém, para este governo, estas reivindicações vão contra os seus interesses e daqueles, né, a qual ele representa. Né? E que interesses são esses? Vocês poderiam perguntar. Os interesses do mercado financeiro. Vamos entender um pouquinho melhor. Bom, infelizmente, alguns setores da classe média, aquele que possui uma pequena empresa, um mercadinho, uma academia, uma loja de roupa, uma oficina, enfim, né? A grande maioria dos empresários brasileiros votaram com o Bolsonaro, né? Porque criou-se um falso pertencimento de que empresário não poderia votar em partidos de esquerda, sem que com isso, né, analisasse qual era, né, a posição e o programa, né, econômico desses dois candidatos. Só na negociata de 2020, imagine quantos banqueiros não ganharam. O governo poderia ter utilizado os bancos públicos, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, o BNDES, para financiar as pequenas e médias empresas desse país. Mas preferiu entregar 1,2 trilhão para os bancos privados, que não financiaram essas pequenas e médias empresas. Todos lembramos das reportagens seguidas de empresários reclamando que não estavam conseguindo o crédito com o banco, porque as condições colocadas pelo banqueiro para emprestar o dinheiro, né, em um momento de crise, né, fica impossível de um empresário que está com as suas portas fechadas dar garantia. Ao contrário dessa postura, né, do governo Bolsonaro e da grande burguesia que apoia esse governo, a esquerda tinha uma outra proposta e tem, historicamente, uma outra proposta de desenvolvimento para o país. Uma proposta baseada na intervenção do Estado de forma mais concreta, né, para gerar desenvolvimento das forças produtivas em nosso país. Em outras palavras, né, em um governo de esquerda, esse dinheiro teria chegado aos pequenos e médios empresários, porque a gente não iria deixar que o país entrasse na crise que ele entrou. Hoje, nós temos uma das maiores inflações desde, né, a implantação do Plano Real no Brasil. Foi o preconceito, né, contra os partidos de esquerda que fizeram com que esses setores, né, apoiassem, e ainda muitos deles apoiem este governo. Não foi feito, né, uma análise dos programas
econômicos que cada candidato, né, teria apresentado para para o nosso país. Quanto aos trabalhadores, este governo sempre demonstrou total desprezo. Ao negar o auxílio emergencial para os trabalhadores e liberar bilhões, né, de reais para os deputados e senadores para eleger, né, o presidente da Câmara e um presidente do Senado que fosse da sua confiança, né, objetivando blindar, né, o presidente e os seus filhos, né, de processos criminais, né, dos quais estão sendo investigados, o governo Bolsonaro não titubeou, né, em liberar mais de 3 bilhões de reais, né, para estes deputados. Ao condicionar também a liberação, a aprovação do auxílio emergencial ao corte de verbas na área da educação e da saúde, num momento como este de pandemia, né, onde a gente precisa investir mais em pesquisa, onde a gente precisa investir mais no sistema de saúde, né, essa proposta do governo Bolsonaro é um verdadeiro crime, né, contra os trabalhadores e contra as pessoas mais pobres desse país. É você retirar um dinheiro que atende às necessidades da grande maioria da nossa população, né, para destinar um auxílio emergencial que ele propõe de R$ 200, né, para cada família. Dizer que não tem dinheiro para o auxílio emergencial é uma mentira. No Brasil não falta dinheiro. O que falta é saber quem é a prioridade nesse país. Se são os 99% da população brasileira que dependem, né, de políticas públicas para levar a sua vida, ou aqueles 1% dos bilionários desse país, que não precisam mais do dinheiro do público do Estado, né? Para quem é a prioridade dos recursos públicos em nosso país? Só o ano passado, o governo brasileiro pagou, entre pagamento de juros e amortização da dívida pública, 1 trilhão, olhe bem, 1 trilhão 380 bilhões de reais. Dinheiro que foi para os mais ricos desse país. Desse dinheiro, o governo Bolsonaro nem discute a possibilidade, né, de destinar parte desse dinheiro para o auxílio emergencial. Porém, ele quer tirar da saúde e da educação. Nesse mesmo ano de 2020, foram destinados para a educação no Brasil 88 bilhões de reais, o que representa apenas 6% do que foi destinado para o pagamento de juros e amortização. Se a gente levar em consideração, né, a arrecadação do país, esse percentual cai para 2%. A saúde, ela teve destinado em todo 2020 apenas, em um ano de pandemia, apenas 151 bilhões. Só para ficar claro, para o pagamento de juros e amortização da dívida, 1 trilhão 380 bilhões. Para educação, 88 bilhões. Para a saúde, 151 bilhões. Esse é o governo que quer retirar dinheiro da educação e da saúde e não mexer no dinheiro destinado ao pagamento de juros da dívida pública. Ou seja, tirar dinheiro dos mais pobres e manter o mesmo padrão de pagamento dos bilionários desse país que não necessitam desse dinheiro para viver, para sobreviver. A pandemia da Covid veio deixar transparente, para quem quiser ver, né, quais os interesses que esse governo representa, né? Cabe a você apenas, decidir se vai
continuar apoiando este projeto de governo, ou se quer um projeto que aposte no desenvolvimento das forças produtivas do país. Nos próximos vídeos nós vamos continuar analisando outros aspectos da pandemia e da economia. Se gostou deste vídeo, envie a um amigo, mesmo que seu amigo tenha votado no Bolsonaro. Um grande abraço e até a próxima.